Primeira história. Meu marido terminou comigo por mensagem, depois de 7 anos juntos. Estou escrevendo isso porque não sei mais o que sentir. Raiva, tristeza, humilhação, talvez tudo ao mesmo tempo. Depois de 7 anos juntos, meu marido decidiu que a melhor forma de acabar com nosso casamento era por mensagem de texto. Isso mesmo. Nada de conversa cara a cara, nada de explicação. Só algumas palavras frias na tela do meu celular. O começo do fim. Nos últimos meses, eu já sentia que ele estava distante. Não era mais o mesmo homem que me olhava nos olhos quando conversávamos, que ria das minhas piadas bobas ou que me abraçava sem motivo. Ele chegava tarde, evitava conversar e sempre tinha desculpas para tudo. Mas, por mais que eu soubesse que algo estava errado, nunca imaginei que ele terminaria assim. Na última sexta-feira, eu estava no trabalho quando meu celular vibrou. Peguei o aparelho e vi uma notificação dele. Meu coração acelerou. Abri a mensagem e, em vez de um bom dia ou um simples como você está, encontrei isso. Eu não quero mais continuar com isso. Acho que já sabemos que não está dando certo. Vou pegar minhas coisas amanhã enquanto você estiver no trabalho. Espero que você entenda. Foi assim que 7 anos da minha vida acabaram. O choque. Fiquei paralisada. Li a mensagem várias vezes, tentando entender se era uma piada, um surto momentâneo, alguma coisa que explicasse aquilo. Mas não havia nada. Liguei para ele, várias vezes. Ele ignorou todas. Mandei mensagens pedindo uma explicação. Ele só respondeu: "Não faz sentido conversarmos mais sobre isso. Eu já tomei minha decisão." A frieza dele me destruiu. O dia seguinte, quando cheguei em casa naquela noite, ele não estava. Mas algumas das roupas dele já tinham sumido do armário. No dia seguinte, ele realmente apareceu enquanto eu estava no trabalho, como prometeu. Pegou o resto das coisas dele e deixou as chaves na mesa da cozinha. Nenhuma carta, nenhuma despedida. O homem com quem eu construí uma vida simplesmente saiu da minha casa e da minha vida, como se eu fosse um contrato que ele cancelou por e-mail. E agora? Já se passaram alguns dias, e ainda não sei como processar tudo. Como alguém que me jurou amor e parceria pode ser tão covarde a ponto de terminar um casamento por mensagem? Eu sei que, no fundo, mereço mais do que isso. Mas não posso negar que dói. Muito. Se você já passou por algo parecido, como conseguiu superar? Como seguir em frente quando a pessoa que você mais confiava te trata como se você não fosse nada? Segunda história. Meus pais sempre preferiram meu irmão, e agora finalmente percebi o quanto isso me afetou. Sempre tentei fingir que não me incomodava, que eu era forte e que favoritismo entre filhos era coisa da minha cabeça. Mas, depois de anos tentando ignorar, finalmente aceitei. Meus pais sempre preferiram meu irmão. Meu irmão, o filho perfeito. O inteligente, o engraçado, o orgulho da família. Desde que éramos crianças, ele sempre teve tudo de mão beijada. Ganhava os melhores presentes, recebia toda a atenção e podia errar o quanto quisesse, porque sempre havia uma desculpa para ele. Já eu sempre fui o outro filho. Lembro de uma vez, quando tinha 10 anos, que tirei a melhor nota da turma em uma prova de matemática. Cheguei em casa empolgado, esperando que meus pais ficassem orgulhosos. Minha mãe olhou rapidamente a prova e disse: "Que bom! Mas você já viu como seu irmão desenha bem? Ele pode ser um artista de verdade." Aquilo me destruiu. Esse tipo de coisa aconteceu a vida toda. Quando eu conseguia algo bom, era ignorado ou minimizado. Quando meu irmão fazia qualquer coisa mínima, era exaltado como se tivesse descoberto a cura para uma doença rara. A adolescência e as diferenças. Na adolescência, a diferença entre nós ficou ainda mais clara. Ele começou a sair com amigos, beber escondido, chegar tarde, e meus pais achavam engraçado. "Ah, ele é só um adolescente. Todo mundo faz isso." Se eu chegasse 1 minuto depois do horário permitido, castigo. Se ele tirasse nota baixa, "Isso acontece, filho, não se cobre tanto." Se eu tirasse, "Você precisa se esforçar mais, está decepcionando a gente." Comecei a me sentir invisível. O pior momento. A gota d'água aconteceu no ano passado. Meu irmão e eu entramos na faculdade ao mesmo tempo, mas em situações completamente diferentes. Ele queria fazer algo relacionado à arte, e meus pais pagaram um curso caro para ele sem hesitar. Já eu, que queria seguir outra área, ouvi um simples: "Você tem que se virar."
Tive que conseguir um emprego para bancar meus estudos, enquanto ele continua sendo sustentado. Não que eu tenha problema em trabalhar, mas saber que meu próprio esforço nunca é reconhecido, enquanto ele recebe tudo sem nem pedir, é revoltante. O que fazer agora? Estou cansado de tentar conquistar a atenção e o carinho deles. Acho que, no fundo, sempre soube que nunca seria suficiente para eles. Mas ainda dói admitir. Se alguém já passou por algo assim, como vocês lidaram? Como seguir em frente sem carregar esse peso para sempre? Primeira história. Primeira história. Minha vizinha Karen quer mandar na minha casa, e agora estamos em guerra. Nunca pensei que teria uma história digna de ser postada aqui, mas minha vizinha Karen conseguiu transformar minha vida em um inferno. Me mudei para essa casa há 6 meses. É um bairro tranquilo, casas bonitas, vizinhança aparentemente pacífica. Tudo parecia ótimo, até eu conhecer minha vizinha, que chamarei de Karen, porque, sinceramente, não tem nome que combine mais com ela. No dia seguinte à minha mudança, ela apareceu na minha porta com um sorriso falso e um bolo na mão. Pensei que estava apenas sendo simpática, mas então a conversa começou a ficar estranha. Oi, querido. Seja bem-vindo à vizinhança. Espero que não seja do tipo que faz festas, porque aqui gostamos de paz e silêncio. Disse ela, rindo de um jeito que me deixou desconfortável. Achei que fosse só um comentário aleatório, então agradeci e fechei a porta. Mas essa foi só a primeira de muitas interações bizarras. O início do inferno. Poucos dias depois, estava montando meu jardim quando Karen apareceu do nada. Ah, querido, acho que você não deveria plantar essas flores. Elas não combinam com a estética do bairro. E então ela simplesmente tentou arrancar uma das mudas. Fiquei em choque, tirei a mão dela da planta e disse que minha casa era minha casa. Ela apenas deu um sorriso falso e foi embora. Depois disso, as coisas só pioraram. As denúncias absurdas. Comecei a notar que recebia muitas visitas inesperadas de agentes da associação do bairro. Reclamações sobre o barulho, eu assistindo TV em volume normal, reclamações sobre meu carro estacionado, na minha garagem, até uma denúncia de que meu cachorro era ameaçador. Meu cachorro tem medo até de uma sacola de plástico. Toda vez que recebia uma dessas reclamações, via Karen me observando da janela com um sorrisinho de satisfação. A gota d'água. Semana passada, cheguei em casa e encontrei um bilhete colado na minha porta. Decidimos que suas cortinas estão em desacordo com o padrão da vizinhança. Por favor, substitua-as imediatamente. Karen. Sim, ela estava tentando me obrigar a trocar as cortinas da minha casa. Foi aí que percebi, ou eu colocava essa mulher no lugar dela, ou ela nunca me deixaria em paz. A vingança. Primeiro, comecei a registrar todas as reclamações absurdas e juntei provas de que meu cachorro não era perigoso, meu carro estava dentro das regras e meu volume nunca passava do permitido. Então, decidi brincar do mesmo jogo. Descobri que Karen adorava decorar o jardim dela com estátuas horríveis de anjos, daquelas assustadoras que parecem saídas de um filme de terror. Peguei o regulamento do bairro e encontrei uma regra sobre elementos decorativos excessivos. Fiz uma denúncia formal. Resultado? Karen foi obrigada a retirar suas amadas estátuas. Ela ficou furiosa. Mas eu não parei por aí. Notei que ela costumava regar o jardim dela bem cedo, mas sempre deixava a mangueira jogada na calçada. Outra regra do bairro? Objetos que obstruem a passagem devem ser removidos imediatamente. Fiz outra denúncia. Mais uma vez, Karen levou uma advertência. Agora, toda vez que me vê, ela me fulmina com os olhos, mas não pode fazer nada. Eu só segui as regras, certo? Moral da história: se uma Karen quiser mandar em você, jogue melhor do que ela.